Graça e paz. Hoje é dia 10 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. No livro de Atos, capítulo 17, verso 10, 11 e 12, diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus hoje traz-nos para uma reflexão sobre a própria Bíblia. E o título diz assim: quem pode dar a interpretação correta da Bíblia? Que tipo de linguagem encontramos na Bíblia? Será uma linguagem hermenêutica e dirigida a pessoas especiais? Alguns acham que só pessoas iniciadas, entre aspas, podem interpretar um livro sagrado. Outros acreditam que só uma instituição ou uma pessoa autorizada tem condições de dar uma interpretação oficial das Escrituras. Mas será que isso é verdade? Aqui vemos que quando Paulo pregou o evangelho na cidade de Bereia, os bereanos não aceitaram tudo o que ouviram, sem examinar as Escrituras para confirmar o que ouviam. Isso nos ensina que qualquer pessoa tem o direito e a responsabilidade de interpretar a Bíblia. Deus usou linguagem comum nas Escrituras para que qualquer pessoa pudesse ter acesso à verdade divina. Naturalmente, isso não quer dizer que qualquer um pode ver no texto bíblico aquilo que não está lá. Leia com atenção em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao 16. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 16. Vamos lá. 2 Pedro 3, 14. Olha o que diz a santa palavra do Senhor. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Peraí, eu acho que eu estou lendo isso mesmo. 2 Pedro 3, do 14 ao 16. A longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição. Então aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma advertência aos irmãos que sem sabedoria deturpam a palavra do Senhor. Então, amados, eu e você, nós devemos examinar as Escrituras.
Porque para responder a pergunta que nos é feita hoje, quem pode dar a interpretação correta da Bíblia é o Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Mas para isso, eu e você, nós temos que buscar em Deus sabedoria e buscar em Deus o Espírito Santo para nos dar sabedoria para interpretar a palavra do Senhor. Porque como nós vimos aqui, que alguns, olha para você ver, alguns usam segundo a sabedoria deles para interpretar a palavra do Senhor. E aqueles que são ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras para a sua própria destruição. Então, amados, devemos ter cuidado com isso. Nem tudo que você ouve da parte daqueles que se dizem anunciadores das boas novas é real aquilo que eles falam. Então, você deve meditar na palavra do Senhor. Escuta, está ouvindo alguém falar da palavra de Deus? Falar versículos, falar um texto somente, você tem que ir buscar o entendimento para aquilo na própria palavra do Senhor. Não vai acreditando em tudo que você ouve, porque nem tudo é real. Muitos pegam texto sem contexto e falam para você aquilo que eles acreditam e de repente você acredita naquilo que estão falando. Você deve buscar entendimento em Deus através do Espírito Santo para você não ser enganado, para você não ser enganada. E cuidado com aquilo que você ouve, porque de repente estão pregando para você, estão falando para você aquilo que não é real. Então, tudo que você ouvir, meu amado, minha amada, vá buscar se é real. Você deve ter com você uma Bíblia. Você pode ter com você, ler um livro a respeito das coisas de Deus, mas certifique-se do que aquilo que está escrito ali, ou daquilo que você ouviu, está nas Escrituras. A palavra de Deus tem conselho para tudo. Você deve buscar entendimento, sim, na palavra de Deus, em oração, e buscar da parte de Deus sabedoria. Amém? Conseguiu captar aí a nossa meditação de hoje? Você não pode acreditar em tudo que você ouve ou em tudo que você lê. Quem pode lhe dar a interpretação correta da Bíblia? É o Espírito Santo de Deus. E você tem autonomia para isso. Amém? A não ser que você não goste de ler e você goste somente de ouvir. Mas ainda assim, compre aí ou acesse esses aplicativos de leitura da palavra de Deus e coloque aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador ou um pendrive para você colocar no seu carro e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e viva esses conselhos do Senhor para a sua vida, que você vai ver mudanças maravilhosas para a sua santificação em Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.